Eu já meti aqui, já tô gravando, tá? A gente vai aqui tranquilamente, como eu te falei, eu não estou fazendo ao vivo. E aí me dá a oportunidade de editar, fazer ficar uma coisinha legal. Mas vamos nessa levada aqui, tranquilaço. Primeiro, antes de mais nada, quero te agradecer, né, a gentileza de topar bater esse papo aqui comigo, né? Nada, prazer é meu. Ainda mais contigo, meu grande cartunista. Eu tenho uma admiração muito grande para todo mundo que sabe se expressar por qualquer forma, mas principalmente pelos traços. Na minha história de colégio, eu sempre tive uma dificuldade muito grande em desenhar. E o meu irmão pintava, minha avó pintava, enfim. Agora, depois de velho, outro dia peguei uns traços de uma coisa, uma pessoa olhou, mas, pô, tu tens um traço bom de quase. Meu irmão descobriu aos 70 anos, agora não adianta mais. É que as pessoas, muitas vezes, acontece, isso em quase tudo, você é podado pela ignorância. E o cartunista é aquele que sabe fazer com rara beleza, com rara exceção. Peraí. A expressão. Repete essa parte. Cartunista é aquele que sabe, entrou uma ligação aqui, eu não te ouvi. O cartunista, para mim, é aquele que rapidamente expressa com rara beleza os momentos, o humor. Muitas vezes não é humor, mas fica como se o humor fosse, que é o mais interessante. Então, eu me lembro das saudades que eu tenho dos jornais, dos jornalões, era a primeira coisa a abrir, era abrir o cartoon. Quem estava ali? A charge, né? Normalmente, nos jornais diários, é a charge, né? A grande diferença do cartoon e da charge é que a charge é temporal, né? Ela é muito em cima... Eu falei cartoon, queria falar charge. Não, mas é isso mesmo, né? E a capacidade do cara, do chargista... Eu sou mais cartunista, assim. Me vi um pouco chargista até por causa da política. O lance da política foi uma maneira de... Eu nunca fui um cara tão interessado por política, né? Eu comecei a me interessar mesmo quando começou ali a partir do Mensalão, que começou uma certa indignação, porque eu sou um dos caras que eu votei no Lula lá em 2002, né? 2003. Eu votei no Lula, né? E votei entusiasmado. Eu conheci o Lula sindicalista. Eu conheci o Lula como sindicalista na época que, ainda no governo Figueiredo, ele, como sindicalista no ABC, que ele tratava das questões da indústria automobilística. Ele teve comigo. Eu conheci ele, é uma pessoa interessante. Depois, o deputado gaúcho, que era constituinte na época, o Érico Pegoraro, me apresentou ele aqui em Brasília. Então, eu conheci o Lula. Aí nunca votei nele. Mas eu... Por ter conhecido ele, tu nunca votou? Justamente por ter conhecido? Justamente por ter conhecido. Vamos dizer, ele não... Eu vou ser bem sincero. Não por questões tais ou quais. Eu acho que uma pessoa que é muito uma coisa... Se a pessoa... Vou te dar um exemplo. Se o cara é um artista de televisão, se ele é muito artista de televisão, ele não vai ser um político. Ele vai continuar sendo artista de televisão. Sindicalista, ele continua sendo sindicalista. E o Lula mesmo disse, eu não sou comunista, não sou isso, eu sou sindicalista. Então, eu acho que o político tem que ser um pouco generalista. O político tem que saber jogar nos quatro cantos do campo, nas quatro linhas. Mesmo que ele represente o agro, ele tem que entender da indústria, tem que sentir a indústria, tem que sentir os aspectos sociais. Mesmo que eu seja um liberal, eu tenho que entender o porquê que alguém é de esquerda. Eu acho que essa é a função do político. A radicalidade... O meu pai tinha uma frase que ele dizia assim: de política, as pessoas jamais podem ser radicais. E tinha uma outra frase dele também, que ele dizia: até em política a gente tem que ser honesto. Então, são as duas frases que ele me deixou para a política, entre outras tantas. Então, o Lula não foi... Mas o teu interesse em política após o Mensalão foi o que motivou toda essa nossa transformação. O Roberto Gianetti tem uma frase que ele diz que o Mensalão escancarou as portas de um patriarcado, oligarquia que explorava o Brasil, enfim, que há muitos anos. As pessoas, de repente, se deram conta, é isto. De repente, viram que era isso. E viram como era aquilo que muitas vezes está na fantasia, no imaginário, enfim, era a realidade.
Ou seja, as pessoas usavam a política, usavam o poder para se beneficiarem. E isso chocou as pessoas. Não que isso deixasse... Isso sempre foi assim. Na primeira aldeia que o Homo sapiens fez, teve isso. Mas quando chegou de forma crua e em cima de uma mensagem que era vendida de austeridade, enfim, isso foi um choque. Porque quando tu votasse no Lula, tu imaginavas um operário que ascendeu, que subiu, honesto, enfim. De repente, era um operário que operava mais do que os outros que não eram operários. Para aí, onde é que nós estamos? E esse foi o choque que a sociedade tomou. E esse choque da sociedade, eu acho que abriu uma porta para o pensamento liberal, para a liberdade, para o sentido de liberdade. As pessoas não estavam acostumadas com isso. Até hoje nós vemos, todo mundo fala, porque o governo não fez, essa escola está aqui, esse pavimento, essa pavimentação da rua, o lixeiro não passou para tirar o lixo. Todo mundo está sempre cobrando alguma coisa do Estado. De repente, as pessoas se deram conta que elas é que são o Estado. E que elas é que têm o poder. E mas eu acho que demorou tanto tempo para a gente se dar conta disso que o Estado ele conseguiu se proteger, se armar, se fechar, construir um arcabouço para se proteger para esse momento em que a gente iria descobrir o que eles realmente... Não é o Estado. Não é o Estado, é um ser efêmero. É aquele, como diz o Harari, a Peugeot não existe, a indústria não existe, a empresa não existe. O Estado é apenas uma imagem. Uma abstração. É uma abstração. Mas o poder, o Estado, que o poder traz. Eu estava comentando com meu filho hoje, um dado interessante. Quem é o Brasil? Como foi a independência? A independência do Brasil foi um golpe de Estado de Dom Pedro contra as Cortes de Lisboa, contra a Assembleia do Porto, que criavam um império português liberal à semelhança do Commonwealth. E como isso tirava o poder da Corte do Rio de Janeiro sobre as demais províncias, província do Pará, do Bahia, do Sul, enfim, o que acontece? Aquela frase do João VI, põe a coroa em ti, antes que alguém o faça. Dom Pedro botou a coroa e na verdade, já foi um golpe de Estado contra a Constituição Portuguesa. E o que era a Constituição Portuguesa? Era uma extensão da Constituição de Cádiz, de 1812, que estabelecia três princípios básicos: liberdade, propriedade e livre expressão. A Constituição de Cádiz estabelece isso. A Constituição de Cádiz ela é mais liberal, mais estruturada em termos liberais, e deu estrutura para outras constituições antes que a Constituição americana. Porque a Constituição americana, o que ela faz? Ela estabelece inicialmente como é que as pessoas vão montar o Congresso. Inicialmente é um código eleitoral. Depois que são colocados. Então, essa evolução política do Brasil... Então, você tem essa primeira situação, depois Dom Pedro volta para Portugal, depois vem Dom Pedro II. Quando Isabel também começa uma tendência liberal, ela toma um golpe. O que você tinha no Brasil na época? Luzias e Saquaremas. Luzias seriam os conservadores e Saquaremas os republicanos. O golpe republicano é dado pelos conservadores. Por quê? Para não perder o status quo. E se remonta, na verdade, um poder imperial na República maior que o do Império. A República que sucede é maior que o poder da presidência é maior que o Império. E onde é que está o butim? O butim está no domínio do Estado, nos cargos, nas verbas, enfim, esse é o butim. E de 4 em 4 anos ele tem uma guerra. Por que é uma guerra? Tem resultado, tem butim depois. Para quem vai ser adonado do butim. E isso vem. Por que tem a questão dos tenentes, a intentona comunista, a coluna Prestes, a Revolução de 30, 34, tudo é uma sequência. Mas é uma sequência que vem de quê? Vem do Brasil, do povo brasileiro. Porque se você pensar bem, nós nunca tivemos, com exceção, talvez no Rio Grande do Sul, do Júlio de Castilhos. Eu não vejo o Getúlio, talvez em algum momento tenha sido. Eu não vejo aquela figura do ditador, do Pinochet, para botar do Pinochet, do Franco, do Salazar.
Mas será que o Lula não está se tornando essa figura? Não, ele pode até tentar. Agora, eu não digo nos outros dois Lulas. Não, ele pode até estar sendo levado dele, a isso. Né? É o sonho dele. Não, eu não acredito que seja o sonho dele. Eu acho que o Lula está num momento um pouco perdido. Mas eu acho que não é o sonho dele. A vaidade do Lula é ser o Lula. É ser aquele cara que ele imagina que possa ser. Aquele lá de trás, né? Ele lá de trás. Mas ele traz, porque tem a história da esquerda e do Butin, tem a frase do Che Guevara sobre os assaltos a banco, né? Não sei se eu já falei, mas é interessante. Quando a guerrilha começou a fazer assaltos a banco para comprar propriedades rurais, e nessas propriedades rurais fazer treinamento da guerrilha, o Che Guevara disse: parem com isso, vocês vão deixar de ser guerrilheiros para serem assaltantes de bancos. O Che Guevara foi contra. Por quê? Na hora que você mete dentro da política o dinheiro, e o dinheiro escuso, sempre você vai ter a figura do uso desse dinheiro. É o caso no movimento de esquerda do Brasil, de 68, do bom burguês, que era aquele que mexia com o dinheiro das festas, enfim. Está no livro 1968, o ano que não acabou, do Zoemir Ventura, que é interessantíssimo, porque ele traz, na minha época, as figuras exatamente que eu conheci como foram, como era a esquerda da época. A esquerda que eu vi em Paris nos anos 70. Então, o Lula, eu não vejo o Lula o imperador do Brasil, até porque ele não seria nunca. Os caras olhariam para ele e dizem: tá bêbado, você não vai. Agora, esses movimentos de esquerda e essas divisões que criam na ignorância das pessoas é que é perigosa. Porque essa ignorância leva aos extremismos, tanto de um lado quanto de outro. E você não produz nada com extremismos. Sim. A política, na verdade, ela é a arte de ajeitar, exatamente, de tentar acomodar os interesses, tentar chegar num equilíbrio. Né? A política deveria ser isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, emendando nisso, que a gente falou em Estado e governo, essa divisão que deveria ter, mas tu acha que existe no Brasil existe essa divisão? Ou normalmente quem... Não vou dizer, eu acho que até o governo anterior ele não se arvorou a se adonar do Estado, mas eu acho que as pretensões de um governo como o do PT, como o do Lula, L'État, c'est moi. Exatamente. O Estado sou eu, do Luís XIV. Me parece que tu não tem essa sensação. Para mim, a sensação é essa. Eu já vi. Se você observa o seguinte, o Lula faz muito disso. Diz: eu fiz, eu vou fazer, eu paguei o Bolsa Família, eu. Bolsonaro já não diz isso. O meu pai tinha uma frase seguinte, quando ele foi elogiado por ter feito universidade, colaborado aqui, ele dizia: nunca fiz nada, fomos nós que fizemos, se não fosse o povo, não teria feito. Ele, como político. Isso é uma frase que eu também me aprendi dele. Tudo que eu fiz com o povo. Se não fosse o povo, as pessoas, a sociedade, o partido, enfim. A política tira um pouco dessa figura de l'État, c'est moi. Mas você não perde isso. O Augusto Conte, traz isso muito presente, que é a origem do cacilismo. Borges de Medeiros, nós do Rio Grande do Sul somos muito isso. Borges de Medeiros, depois a oposição dele, o Assis Brasil. Inclusive, uma das coisas que eu sugiro muito aos estudantes: leiam mais a história política do Rio Grande, vocês vão sentir muito mais coisas que hoje são desconhecidas. A Constituição do Rio Grande do Sul, a Constituição Cacilista, é uma Constituição autoritária. Mas por que ela é uma autoritária? De onde vem aquele autoritarismo? Ela vem do homem do campo, da figura do homem do campo, do homem da fronteira, como é que ele é, esse homem. Então, nenhum Estado, nenhuma nação é diferente das pessoas que estão nele. Então, o Brasil é um pouco isso. Esse brasileiro que está aí, esse homem que cria, que não é o homem cordial do tio do Chico, que é um brasileiro que não admite, que não é ganancioso, que ele é amigo, ele dá a vida por uma amizade, por uma gargalhada. Mas o Brasil é muito diverso, né, Ari? Tem vários Brasis dentro desse Brasil aí. Nós não temos nada a ver
com o pessoal, eu digo, de cultura mesmo. Engraçado, eu descobri isso em Brasília. Em 1963, março de 63, meu pai tomava posse em Brasília. E eu fui pego lá no Cancelão. Meu pai, só para a gente esclarecer para todo mundo, teu pai foi deputado federal. Deputado federal. O pai foi deputado federal pelo antigo PSD, foi fundador do PSD no Rio Grande do Sul. Ele, sabe quem eram os fundadores do PSD no Rio Grande do Sul, pela eleição do Dutra? Meu pai, o Janco Brizola, Hélio Pereira de Souza, enfim, o Adroaldo Mesquita da Costa, e por aí vai. Olha só, de onde é que vem essa minha história? Meu pai se elege em 62, se toma posse em 63, e eu chego em Brasília. Eu saí do Cancelão. Eu estava tomando conta de um gato, me pegaram lá, eu tomei um banho, um arroio. Quando eu cheguei em casa, minha mãe disse assim, para o banheiro no mínimo 1 hora. Disse que eu cheirava mais que uma ovelha. Bom, eu cheguei em Brasília. E em Brasília eu conheci o Brasil, porque aqui eu encontrei mineiro, amazonense, todos. Quando eu entrei na Universidade de Brasília em 66, 67, dentro da minha aula, meus alunos eram de Penápolis. Um aluno ele não era de São Paulo, ele era de Penápolis. Era de Uberlândia, meus colegas. Então, eu comecei a ver que o Brasil... Não existia ninguém de Brasília, né? Todo mundo era não tinha ninguém de Brasília. E ninguém era o gaúcho, o mineiro, era da cidade. De Ribeirão Preto, de Manaus, de São Luís. Então, aí a gente descobriu que, embora seja diferente, falasse diferente, comesse diferente, tinham os mesmos sentimentos brasileiros. Esse sentimento brasileiro que Brasília promocionou para mim é que me diz, não é tão diferente quanto a gente imagina. E agora os gaúchos que migraram, subiram, estão lá no Tocantins, estão lá em Roraima, plantando, enfim, também sentiram isso. Ou seja, na hora que eles casaram, chegou o gaúcho e casou com a amazonense, filha de índio. Mas aí tu te adapta, né? Aí que vieram todos de realidades diferentes para o mesmo lugar, e aí vocês têm a mesma língua, tem, né? Mas que a gente tem realmente culturas diferentes quando a gente está em loco. Não, tem sentimentos culturais diferentes. Por exemplo, é impossível você explicar para alguém do norte o sentimento de um gaúcho da fronteira. É impossível. Eu digo sempre, como é que você comeu? A primeira coisa que eu aprendi na vida foi o Cabo Júlio, o peão que tinha na estância, que me ensinou uma coisa. Ele ensinou a cair do cavalo. Tinha 3 anos de idade, tomei um tombo. Cai, mas não larga a rédea, porque se você, além do tombo, tu fica a pé. Fica a pé? Além do tombo? Fica a pé. Se tu cair no cavalo e largar a rédea, além do tombo, tu fica a pé. Peça, vai para o resto. Isso é um ensinamento do gaúcho. Uma adaga, eu perguntando para ele, Cabo, como é que se defende de uma adaga? Não se defende, se evita. Então, o sentimento do Rio Grande do Sul. Um dia, eu estava andando com ele, numa petiça, assim, eu tinha uns 5 ou 6 anos, e a petiça bateu com o rabo do cavalo numa lixiguana. E a lixiguana vieram por cima de mim, da petiça, tal, me mordeu. Quando eu cheguei em casa, o mulherinho todo entrou em pânico, né? Cura daqui, cura dali e tal. De repente, chegou o Cabo Júlio, um pouquinho de mel. Toma um mel aqui, toma aqui isso aqui e tal. Era um mel de lixiguana docíssimo. Eu, criança, imagina, peguei aquilo e comecei, tá vendo isso aqui? É daquela lixiguana. Aqui te morde, te dá o mel. Então, esse sentimento do gaúcho, da liberdade, dessas coisas, isso não se reproduz. Então, mas o gaúcho também, do cearense, por exemplo, a amizade do cearense, do maranhense, que aquela com os índios, enfim, são diferentes, mas têm o mesmo sentimento. Estou no Brasil. Esse sim, sentimento. Com certeza. Estou no Brasil. Com certeza existe um esteio aí, algo em comum. Um esteio, uma base. Claro. O Rio de Janeiro é o século disto. É a cidade mais cosmopolita que tem o Brasil. Brasília já é um pouco disso. Então eu digo, essas diferenças existem. E essa unidade, essas diferenças é que nos unem. Sim, isso que é o
Isso aqui, legal, isso aqui é gostoso. Claro. Eu me lembro que na época de garoto, que a gente queria era ir para o Rio de Janeiro. É para o Rio de Janeiro fazer o quê? Porque as meninas do Rio de Janeiro eram completamente diferentes das meninas do Rio Grande do Sul. A gente queria para lá porque era diferente. Não vou explicar o que é diferente, mas era diferente. Eram diferentes. Exatamente. Então, eu me lembro, eu quando fui para o Rio de Janeiro a primeira vez, acho que eu tinha 15, 16 anos, a gente ia umas férias de julho. Eu fui umas férias de julho, que aqui era um frio do cacete, tu chegava lá, tu ia pra praia. Então começa já por aí, né? E a gente chegava na praia e todo mundo sabia que ele chegava hoje, porque primeiro estava branco, não tinha nada queimado o sol, e segundo era o único que tinha coragem de entrar naquela água fria. Eu fui... Sabe quando é que eu fui comer uma maminha de alcatra? Churrasco? Em Brasília, Rio Grande do Sul. Sabia que Porto Alegre não tinha churrascaria nos anos 50? Não sabia. Não tinha. Churrasco se comia à distância. Churrasco, como é que vai cobrar para alguém comer churrasco? Isso é uma coisa inconcebível. Então, esse é o Rio Grande. E esta é a política. Então, eu realmente estou preocupado, vou dizer assim, com o rumo atual da política. É isso que eu quero saber de ti. Tu, um cara com a tua vivência, que é enorme, a gente nem falou aqui, porque já agarramos aqui, já saímos na conversa, que é o que é bom, mas tu é um cara com muita vivência, né? Eu te ligo muito com... A gente se conhece principalmente por causa do Júlio Ribeiro, o programa do Júlio, Boa Tarde Brasil, onde eu vou muito de vez em quando, mas tu é uma figurinha carimbada, tá sempre lá. E eu, mais do que um eventual participante, sou um ouvinte, um espectador, e me acostumei a te ouvir. Tu realmente é o nosso Google lá. Mas eu me lembro de o Jô Soares, quando ele tinha aqueles programas de humor, ele tinha o Viva o Gordo, eu acho, e a abertura do Viva o Gordo, uma das aberturas do Viva o Gordo, eles conseguiam inserir ele, o Gordo, na abertura, em momentos importantes da história. Ele junto com a Margaret, com a Thatcher, ele do meio, não sei do que, o Reagan falando com não sei quem, o Papa, sempre eles metiam o Jô ali. Tu me parece esse cara, assim, que em momentos importantes da história, sempre está meio ao redor, assim, está sempre participando, ou com alguma função, em algum cargo de governo, não sei o quê. Então, tu é um cara que está muito por dentro de tudo que aconteceu nessa história recente, participou, inclusive, de muitos acontecimentos. Como tu está vendo esse Brasil agora? Qual é a tua impressão desse Brasil? Eu vou dizer o seguinte, eu quando vi o Brasil pós-Lava Jato e as consequências da Lava Jato, muito embora quando a Lava Jato iniciou, eu tenha criticado muito o processo, porque eu digo assim, esse troço não vai dar em nada, isso vai virar uma panfletagem e não vai sair nada. Mas a coisa foi indo, e começaram a puxar o rabinho, não era um rato, era um elefante. E não se apurou 10%. Eu conhecia, quem mora em Brasília conhece o processo, sabe como é esse processo. Esse processo não começou na Lava Jato, não começou no Mensalão. Esse processo, se nós pegarmos a história recente, a gente começa a pegar dos anões do orçamento para frente e é uma sucessão de coisas. Sai um, entra outro, entra um governo, entra outro, o sistema de plantão está ali. E esse sistema de plantão, qual é a origem desse sistema de plantão? Esse sistema ele existe porque a campanha eleitoral virou um negócio, por conta daquilo que eu falei no início do mutim. Cada 4 anos, nós temos um império em disposição, e esse império tem um mutim, então isso vale dinheiro, em todos os aspectos. Vale para empresário que diz que conhece o empresário, diz assim, não, agora eu estou em Brasília, eu conheço fulano de tal. Eu sou amigo do ministro. Aconteceu um caso comigo, não foi com ninguém. Eu estava no coquetel da Bolsa de São Paulo, e eu, na época, era secretário de Previdência Complementar, e eu tomava conta dos fundos de pensão. E nós estávamos fazendo uma campanha muito forte para que os fundos de pensão entrassem como no mercado de capitais, como sócio de empresa. A frase que a gente dizia, as empresas brasileiras precisam mais sócios, menos credores. Era a plena crise de 82, enfim. E era um momento muito forte, tá? Eu estava ali, e eu era a figura do momento. Estávamos formando a Bolsa de São Paulo. E um cara chegou para mim e disse, amanhã eu vou a Brasília, eu vou estar com um amigo meu, o Ari Alcântara, para mim.
que eu sou muito ligado a ele e tal. O cara estava me vendendo para mim. Sim. Então, essa é a figura que está aqui. Então, esse momento, quando deu Lava Jato, eu digo, isso faz parte desse jogo. Eu sei como cada uma daquelas empresas se formaram, como é que aquela história aconteceu. Eu já acompanhava a história dos financiamentos das campanhas do Lula e da Dilma, como é que funcionaram as empresas ali. Eu tenho até hoje a relação disso. Então, não vai dar certo. Eu disse ao Marcelo Lobrecht, não vai dar certo isso. Isso vai estourar, chegou um momento que... Mas foi, e eu me surpreendi. E me surpreendi mais com o Bolsonaro. De repente, elegeram alguém que não era de lugar nenhum. Ele veio dali, era um cara que saiu de capitão, brigou, tentou fazer política dentro do exército, não deu certo, saiu dali, agora eu vou fazer. Ele foi vereador, deputado, elegeu os filhos, enfim, fez um outsider. O Brasil mudou. O Brasil mudou. Bom, de repente não mudou, piorou. Porque, na verdade, essa turma que saiu voltou agora mais forte. Voltou com mais força. Mas o que vai acontecer? Eu digo o seguinte, o Brasil voltou a ser Brasil. Vai evoluir? Eu acho que vai. Por que eu acho que vai? Que aquelas pessoas, aquele povo, aqueles votos que saíram, vão continuar. Então, essas hegemonias indolentes que permitiam determinadas coisas acabaram. Hoje, eu já não vejo aqui em Brasília certas facilidades que se via antes. Já não vejo isso. Já não está fácil sair operando aqui. Ah, que não estão operando? Não, estão operando. Calma, está recém-recomendado. Esse lobista aí que falou para ti mesmo que era amigo do Ariel Alcântara, esses caras estão agora em povo. Esses caras estão. Eu acho mas não estão conseguindo. Calma, Ari. Calma. Porque está muito no início. Está começando. Mas tem muita coisa. Eu vou dar um exemplo que é claro e ninguém está se tocando. Essa história do Banco Central. O Banco Central, da forma como está atuando, ele limita muito um conjunto de operações, um conjunto de fontes de ganhar dinheiro que existiu permanentemente. Teve o caso, vou te dar um caso, o caso Fonte Sidan, do caso Marca, do Catiola. O que eles faziam? Ele sabia antecipadamente, ele se informava antecipadamente da movimentação do que o Banco Central ia fazer, do insider do Banco Central, e operava no mercado futuro numa contraponta. Ele tinha os matemáticos que aprendiam naquela época e fizeram isso. Isso é impossível acontecer hoje. Um insider, mesmo o cara... o insider, não, isso não existe. Mas isso não essa independência vai resistir até quando, tu acha, aí, do Banco Central? Eu acho que não consegue mexer, porque ela lançou raízes dentro do mercado. O mercado sabe hoje o que é o mercado. São as pessoas que compram e vendem todos os dias, desde que compra um sapato até quem vende soja, quem vende dinheiro. O mercado sentiu que isso é seguro para ele. Então, o problema de segurança, que é o maior problema brasileiro, e segurança não é só a segurança de você sair na rua e ser assaltado, é segurança em todos os aspectos. Jurídica. Política. A pessoa sente que tem que começar a ter segurança na moeda, segurança dos negócios. E a moeda é um patrimônio para um país tão forte quanto o território e a população. Então, eu acho que esse ponto se ganhou. Um outro ponto que está excelente no Brasil, ninguém se dá conta, a estrutura do Tesouro. Você abre o Tesouro hoje, você vê tem os relatórios da dívida, relatório da Operação Tesouro, você sabe detalhes de como está isso. Isso tem disclosure. Isso também é um trabalho... Transparência. Esse próprio processo orçamentário que está se discutindo, que eu estou me divertindo muito, o pessoal não entendeu ainda. O processo orçamentário hoje no Congresso tirou o poder do governo de barganhar. O governo não pode fazer nada. Quer ver o que vai acontecer? O governo agora, daqui a 15 dias, tem que ir para dentro do Congresso para aprovar o que ele vai gastar. Se o deputado não quiser, o governo não gasta, não. Sim, mas os caras estão na mão, estão na mão bolso do... Mas como é que é teu bolso? Se o bolso é do Congresso? O bolso é o Congresso, não é o executivo?
Mas é uma questão de número, tu não acha? Até Não, passar não é o seguinte. É uma quem questão de diz... acerto só. É uma questão Não, de não acerto. tem. Não, o que acontece é o seguinte: quem diz quem vai gastar em quê é o Congresso. O Executivo só tem que pagar. O Executivo sabe o caixa do banco? O Executivo é o caixa do banco. Sim. Então, o Congresso agora vai dizer tanto vai para o hospital, tanto vai para a prefeitura, tanto vai ser desse jeito, vai ser isso, aquilo outro. Isso vai dizer o Congresso. E o Executivo vai apenas dizer, olha, não entrou dinheiro, não posso pagar. O único Executivo vai dizer, se não tiver dinheiro, ele tem que pagar isso. Então, essa mudança, que criticaram o Jair por ter feito, vai perder poder, é um grande avanço. Vão demorar a entender isso? Isso vai demorar a ser assimilado? Demora. Uma legislatura, na segunda legislatura, resolve isso. Então, esse já é um avanço. Um outro avanço, as prestações de contas hoje, tanto de municípios, estados e governo federal, estão muito mais rigorosas. Então, a gente tem um certo compliance. Não é completo? Tem, não é completo, e não é completo no mundo inteiro. Mas já melhorou muito isso. Então, nós temos um problema político. Temos um problema político muito sério. E esse talvez seja o maior problema. Por que nós temos um problema político? Porque os políticos, e inclusive aqueles derivados dos políticos, que são aqueles indicados por eles, ainda não entenderam que que o poder aquele tá efêmero, que o senhor Alexandre ele pode muito, mas não pode tudo. Ele vai descobrir em pouco tempo que ele já não pode tudo. E que ele vai descobrir o seguinte, que o cara que vende soja em Manaus é forte, viu? Que aquele gaúcho que saiu de Cruz Alta, foi para o Mato Pito, e hoje tem 10, 15 mil hectares, é forte. Então, essa pluralidade das pessoas é que é a força do Brasil. Então, eu estou preocupado? Estou. Acho que o Lula está querendo poder? Tá. É da origem dele. Vai conseguir? Acho muito difícil. Pode conseguir? Pode. Pode conseguir. Os fundamentos assim da economia estão mantidos, né? Por enquanto, é isso que garante. Por exemplo, a gente vê a bolsa tá bem, está subindo, tá. Isso é uma avaliação do mercado em relação, enfim, a dizer que a economia, pelo menos esses valores da economia estão sendo mantidos, né? Esses fundamentos. Quer dizer isso, né? A princípio. Quer dizer isso, apesar de todo o ataque que o Lula faz... Eu vou te dar uma comparação. O déficit americano, nós estamos discutindo o déficit, o Haddad falou hoje que é 120 bi, vai ser aqui 120 bilhões de reais, que dá 30 bilhões de dólares, né? O déficit americano é 3 trilhões de dólares. A dívida americana é 140% do PIB. Sabe quanto tem emitido em dívida em dólar no mundo? 140 trilhões de dólares. Os fundamentos macroeconômicos do Brasil são muito sólidos. Muito sólidos. Com essa independência do Banco Central, pode desmanchar? Pode. Vão levar algum tempo? Vão. É possível. Mas eu vi um Brasil... Eu não vi, mas eu tive notícia porque o meu padrinho de batismo era o Arthur da Costa, que foi o ministro da Fazenda de Getúlio, que foi quem criou a moeda brasileira. E até 1942 nós não tínhamos moeda. Eu vi o Banco Central ser feito pelo primeiro presidente aqui em Brasília, Paulo Hortêncio Pereira Livre, era amigo do pai dele. Então, isso tudo vem numa evolução. Sabe como é que começa esse nosso agribusiness? Tem uma estátua em Pelotas por ele. Coronel Pedrosoli importou arroz da Itália. Começaram uma lavoura técnica. Sabe quem é? Como é que começa essa história de poder plantar e se multiplicar? Através de um negócio chamado CREAI, Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil. Quem começou a lutar por isso? Um gaúcho chamado Nestor Ioste. O crédito rural moveu lá começou nos anos 50, 60, foi uma das reivindicações ao Juscelino e depois mantidas pelo Jango, e que nunca mexeram. Isso vem trazendo. Então, esse Brasil que se formou daí
São 50, 70 anos de história, não se desmancha. Ah, mas a indústria automobilística tal de São Paulo está ruim, tá, mas está lá. Estão fazendo o carrinho deles lá. Agora, quer ver um detalhe importantíssimo? A matriz energética brasileira, que começou com Antônio Dias Leite na época do gás, com as hidrelétricas, e hoje, com a base de açúcar e álcool, de álcool, que está, inclusive, o álcool está começando a ser feito pelo milho. Quantos anos se chegou nesse ponto? A matriz energética brasileira é muito boa. Então, vamos mais. Ah, mas a infraestrutura está ruim. A infraestrutura deu um salto. Esse menino Tarcísio deu um salto em termos da estrutura de concessões de rodovias e infraestrutura de transporte. Fantástico, não para mais. O Lula já está tocando a Transnordestina. Ele já pegou o bonde andando e saiu tocando. Neste ponto, ele não é burro. Ele diz que é dele e tal, mas ele toca. Mas será que ele termina? Porque o legal dele é sempre tocar um pouco. Mas ele para, porque ele... Bom, acho que agora ele vai diminuir. Ele para porque começa a faltar o dinheiro das bijujas. Não achou que está muito na cara esse tipo de política do PT, que sempre foi isso, de começar as coisas e parar, daí deixa subir todos os preços, daí vamos recomeçar, aí começa essa divisão de tudo. E antes isso era meio que na surdina, agora todo mundo vê e parece que os caras não estão ligando. Sabe o que eu assisti? O que assusta muito assim é, por exemplo, na Venezuela. A gente tem um medo, né, de o Brasil vai virar Venezuela e tudo mais. Eu não sei se tu já assistisse o Braddock Show, que é um canal muito bacana. O Braddock Show, todo dia às 8h30 tem comentaristas legais. Está lá o Rodrigo Constantino, está lá o Paulo Figueiredo, está lá o Adriles e muitos caras legais. Todos os dias tem isso aí, até recomendo para o pessoal. E eles entrevistaram agora, ontem, há 3 dias atrás, um cara que se chama Bruno Musi, alguma coisa assim. Ele é um jornalista para Brasil Paralelo. Ele foi lá, né, para fazer uma matéria. E o que ele fala é assustador, porque é o seguinte, a gente tem a impressão que aquilo lá é tudo fechado já e tudo mais. Ele disse, não, cara, lá a internet é livre, é tudo livre, tu pode falar o que tu quiser, isso que é... Não, só que está tão introjetado já a autocensura, por exemplo, que, apesar de ser tudo livre, ninguém pisa fora da bacia, né? A coisa foi indo, e a gente achando que não, eles achando que não ia. E lá está tudo dominado. 90% das pessoas estão na faixa da pobreza quase extrema, na miséria e tudo. Não existe nenhum tipo de reação. Pô, lá é um país assim que o petróleo jorra, né? Lá tinha Tu sabe por quê? Como é que começa a Venezuela? Mas o medo é o seguinte, que tem todos os princípios da democracia. Parece que tem liberdade, pode falar, só aguenta as consequências. A internet é livre, está tudo livre. Mas chegou num ponto que está tudo dominado. A intimidação chegou num ponto, a intimidação lá na Venezuela chegou num ponto que tu não ousa usar a tua liberdade de expressão para articular alguma coisa. Mas sempre foi assim. Faz 20 anos, mais ou menos, lá, né? Não, mais. A Venezuela é uma... Sabe como é a origem do poder venezuelano, enfim? Você ouviu falar do telegrama Zimmermann? Telegrama? Zimmermann. Não. Zimmermann. É o seguinte, na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava lá querendo fazer um armistício, enfim, querendo resolver a guerra no início, e tinha o chanceler da Alemanha, o chanceler, o ministro alemão, extremamente inteligente, chamado Zimmermann. E ele resolveu tomar algumas atitudes para tirar o poder dos aliados contra a Alemanha. Uma das atitudes que ele tomou, ele financiou o Expresso Finlândia, levando Lenin para a Rússia para ativar e montar contra o outro. Criou o problema na Irlanda, também começou a problema na África com o Leopoldo da Bélgica, e com os Estados Unidos tinham uma guerra com o México. Ele resolveu mandar um recado para os mexicanos, dizendo que aos mexicanos
que a Alemanha ia dar apoio para eles. E ele passou por um telegrama. Só que ele tinha mudado o código da criptografia, e a embaixada da Alemanha no México não tinha isso. E ele passou para a embaixada americana, para a embaixada da Alemanha nos Estados Unidos, esse telegrama, incitando os mexicanos a continuarem a guerra contra os Estados Unidos, imaginando que os mexicanos, em continuando a guerra com os Estados Unidos, não se meteriam na Europa. Tá? E daí a embaixada alemã nos Estados Unidos ia transmitir para a mexicana. Só que nessa passagem os americanos interceptaram. Pararam de interferir no México e se tocaram para a Europa. No México, o que aconteceu? A esquerda ganhou, o Porfírio caiu, houve a Revolução Mexicana. O que a Revolução Mexicana fez? Nacionalizou o petróleo. E além da Constituição de 17, aquela famosa que nós copiamos, onde que cria o Estado do Bem-Estar Social. Todo Estado do Bem-Estar Social é função dessa Constituição Mexicana, a história do Trotsky, por aí vai. Tá? Então, os mexicanos se tornam socialistas, comunistas, etc., e tomam o petróleo. Os americanos, que vocês querem? Vamos pegar o petróleo do Orinoco, da Venezuela. Só que na Venezuela não tinha ninguém que soubesse fazer petróleo. Tá? Juntaram meia dúzia de venezuelanos e disseram, vai tomar isso, aquilo, né? Fizeram um modelo artificial que eles estavam acostumados a fazer na América Central, onde eles fizeram o Somoza, o Trujillo e por aí vai. Botaram lá um ditador de plantão, organizaram o exército, Venezuela, tu está desse jeito aqui. E deu no que deu. Então, o artificialismo estrutural econômico na Venezuela e político vem desde essa época. O Chávez foi muito inteligente e trouxe o Bolívar, que não tinha nada a ver com a Venezuela, para dar uma identidade, para dar uma ideia de pátria, nação à Venezuela. Então, esses golpes de Estado sucessivos, essas trocas de poder na Venezuela são comuns. É completamente diferente do Brasil. Você não tem... A Venezuela tem, entre savanas subtropicais, que nós chamamos de Cerrado aqui, a segunda maior área da América. Eles não têm agricultura. A Venezuela foi uma extensão. O que aconteceu? Depois os mexicanos viram que não conseguiam se sustentar com petróleo, passaram a vender para os americanos disseram, tchau, Venezuela, tal, te vira, tal. Então, a Venezuela é um petróleo que não... É um petróleo pesado, caro, difícil, tal, que ele tem problema. Mas acontece o seguinte, sabe qual é o bairro mais chique que tem na América do Sul hoje? Las Mercedes, lá. Campos de golfe, eu jogo golfe, profissionais, enfim, lá. Eu quando estive na Venezuela, fiquei impressionado. A diferença, classe dominante para aqui, é uma coisa absurda. A diferença de tipo de submeter. Esse medo que tu está dizendo. Você vai numa festa, se você vai com alguém do cara dominante, tem uma moça, mesmo casada, sentada na parte de baixo da festa. Você vai lá, tira para dançar e o cara não reclama. Subjugado total, né? Subjugado total. Esse o brasileiro não é. Mas, por exemplo, não começou um exercício já disso quando o Lula sai, ele e a Janja, por aí pelo mundo, fazendo esses gastos brutais que eles estão fazendo. Isso já não é balão de ensaio, quando os caras estão né, estapeando a população, comprando colchão de não sei. Isso não é um exercício já para... O que eles pretendem é o contragolpe. Eles vêm pretendendo a ideia do contragolpe. Eles estão vendendo o contragolpe desde que o Bolsonaro se elegeu, até antes da posse. Bolsonaro vai dar um golpe, o Bolsonaro quer voltar com o AI-5, Bolsonaro é o governo militar, quando isso nunca existiu, porque não existiu e não existe a menor possibilidade. Não tem como. É só ler o livro do nosso amigo Meneghetti que você vai ver como é que foi o de 64 que eles estavam fazendo. Não, chance zero. Eles querem criar uma situação de que eles deem um contragolpe, que eles façam aqueles movimentos que são comuns, como aconteceu no Chile, que são comuns na América Latina. O contragolpe. Aconteceu na Colômbia, aconteceu no Peru. A direita está dando um golpe, vamos dar o contragolpe. E aí eles conseguem botar as medidas de exceção necessárias. Então, o Lula provoca
provoca a reação, você vai lá e canta e quita, tal e tal, e até o momento em que alguém se irrite e faça uma bobagem. Foi o caso, por exemplo, 64. Se não dá sorte, aquela quartelada do Mourão ia dar em nada. Aí o Brizola ia dar o golpe, em cima da quartelada do Mourão. Se o Cruel, em 64, reage à quartelada do Mourão, hoje nós teríamos o governo, o Brizola teria tomado conta, porque ele tinha o Comando do Sul. Mas aí o Meneghetti se mexeu, já os governadores já tinham apoiado, todo mundo rapidamente se mobilizou. Então, na verdade, o que hoje, essa montagem que foi feita do 8 de janeiro, isso foi uma montagem, tá? É para dizer que existe um movimento de direita, então os democratas, os democratas estão contra. É o jargão que eles usam, e usam muito bem. Nós não podemos subestimar, porque esse pessoal, eles vêm sendo derrotados há algum tempo e estão aí. Por isso que eu digo, eu não sei se o Lula é eles. Mas a esquerda pretende isso. É o contragolpe. Em 64, eles imaginavam que tinham parcela do Exército. Não tinham, porque a intentona comunista criou um corpo no Exército anti-esquerda. Ou seja, a formação do Exército Brasileiro depois da intentona comunista foi para erradicar. Por isso o Luiz Carlos Prestes não se criou, embora fosse um oficial brilhante, etc. Ele se criou. Não sei se não existe hoje, eu não consigo ver que exista um corpo formado forte no Brasil para implantar uma ditadura de esquerda. E você, para ter uma ditadura, tem que ter força, tem que ter fuzil na mão. O Brasil é muito grande, são 200 milhões de pessoas diversificadas. Parece, infelizmente, para mim, olhando assim o que eu vi, tudo que está acontecendo, me parece que está tudo dominado. Ele não quer dizer nada. Essa parte aí. Não está, porque acontece o seguinte: existem dominado, para dominar, você tem que ter coisas, você tem que. Vou dominar, vou fechar tudo. Não tem como. Mas olha só, deixa eu te perguntar. Por exemplo, a gente vê. Quem está exercendo esse lado, essa escalada autoritária, vamos dizer assim, quem está na linha de frente é o nosso amigo do STF lá. Ele é que representa essa escalada. Eu não sei se ele está... Não é ele por ele está à frente de alguma coisa, com certeza. Agora, eu não sei o que é. Eu não sei qual a relação, por exemplo, do Xandão e do Lula. Eu não sei quem está onde, qual exatamente é a representatividade de cada um deles, mas eu vejo eles fazendo o que querem e a gente não vê uma reação. A escalada, se a gente parar para ver o jeito que está hoje, se a gente retornar para uns 2 anos atrás, a gente jamais imaginaria que estaria do jeito que está hoje. A gente não pode falar nada. Realmente, os caras prenderam o processo legal, né? Ele está completamente relevado. Quer dizer, a princípio, o pessoal está fazendo... Agora, a gente tem um exemplo agora. Por exemplo, aconteceu esse evento aí lá no aeroporto de Roma. Né? Cadê as imagens, cara? Cadê as imagens do dia 8? Quer dizer, é uma sequência tão grande de desmandos ou de utilização do poder, ou de roubo de poder, desrespeito a tantas coisas, e todo mundo sem reação. Quer dizer, tu não vê... Mas é o seguinte, Cláudio... Será que isso não está... A escalada, para mim, está na velocidade 5, cara. Para mim, está na velocidade 5. Mas vou te dar um exemplo. Vamos retroagir um pouco. Vamos dizer que, quando começaram as violências durante a campanha eleitoral, ou mesmo durante aquele período, houvesse a reação: é um absurdo isso, eu quero ver o código, tá, aqui, tarará, pipim. Então, aí não ia se manter, não ia conseguir segurar. Aí eles entravam, eles se vitimavam, viam o que aconteceu, volta. Esse processo vem para lavar a Lava Jato. O primeiro objetivo foi o lavar a Lava Jato. Então, tem gente protegendo profissionalmente assim.
vou lavar a Lava Jato, o resto a gente resolve depois. Esse é um caso. Vou lavar a Lava Jato, o resto resolve depois. Segundo, na medida que isso mexeu corporativamente dentro do establishment, da cúpula do judiciário, então você tem lavar a Lava Jato, a cúpula do judiciário, então, aqui nessa casa não mexe. E foram indo. Então, o Lula a gente segura. Aí deixa o Maduro aqui, a gente fala mal dele, a Grande Globo mete o pau aqui, tarará, patá, então aqui fala mal dele e vai. Qual é? O que eles estão conseguindo? O que eles conseguem fazer objetivamente? Nada. Emitir dinheiro não consegue, transformar, fazer, não consegue nada. Então a gente vai manter isso aqui, depois a gente resolve. O que a gente não pode ter é a volta da Lava Jato. A volta da Lava Jato não pode ter. Nós temos que limpar a casa. Nós temos que passar em branco. Aí o Lula, o que o Lula faz? O Lula faz essa série de coisas que ele diz para manter acesa a chama da extrema esquerda dele, os soldados do MST, como ele diz, a manter o pessoal ativo ali para ficar batendo. Então, se não tem um fato, ele cria um factoide. Esse caso do Alexandre é mais um factoide nisso. É mais um factoide para manter. Ou seja, no momento em que ele tem que ceder no Banco Central, ceder numa série de coisas, ceder. Porque observa o seguinte: olha a situação deles. Eles agora, em agosto, eles têm que votar o orçamento anual. Para votar o orçamento, eles têm que ter a lei de diretrizes orçamentárias, que não está aprovada. Para ter a lei de orçamento, eles precisam do arcabouço fiscal. Eles não têm nenhuma peça para tratar a para econômico legislativo. Eles vão ter que se debruçar nisso. Eles não podem ficar discutindo. Então, ele mantém... O que ele mantém? Mantém 135 presos lá. Tá? O pessoal brigando em cima disso, sabendo que não vai dar em nada. Tá? Lança aqueles projetos de ontem, que é uma aberração, aquilo não passa no Congresso de jeito nenhum. Não tem como passar aquilo. Tu viu esse do PAS, que o Dino apresentou, acho que foi ontem? Eu vi, 40 anos de prisão, aquele negócio todo. Não passa no Congresso. Não passa, então. Isso não passa. Mas isso mantém em ebulição. CPIs mantém em ebulição. Mantém a fervura aqui, enquanto o resto eles vão organizando. Bom, então eles vão ter. O que eles precisam? Eles precisam a eleição do ano que vem. A eleição do ano que vem é o que eu disse até no texto que eu montei. Eles têm esse problema, eles precisam. O orçamento que vai ser votado agora em agosto é o de 2024, e dentro daquela fórmula que eu te falei, do poder do Congresso, é o orçamento que vai eleger os prefeitos. Porque é o orçamento que vai estar na mão do prefeito ano que vem, quando ele estiver em campanha. O dinheiro que o prefeito vai ter ano que vem é o dinheiro que vai ser votado no Congresso agora em campanha. E não depende do Executivo. O deputado vai ter força para fazer. A composição dos partidos do Congresso, os blocos de interesse no Congresso vão dominar isso. Se isso for bem trabalhado politicamente, se souber fazer política, se mata. Agora, se não souber, se cair no jogo, de ficar discutindo... Já está caindo aí, pelo jeito. Se cair no jogo, de ficar discutindo o cara que deu tapa no filho do Alexandre no aeroporto do da Vinci, aí... Não, concordo contigo, concordo, total. Então o jogo é... Agora, onde é que é a minha esperança? A minha esperança é essa nossa conversa. Há 10 anos atrás, nós não estaríamos tendo essa conversa. Mas eles não se deram conta disso? Eles não se deram... Porque eles sabem... Porque eles não se deram conta do poder do Congresso. Eles não se deram conta ainda do poder do Congresso e não se deram conta disso. Eles não se deram que todas essas coisas que eles fazem cada vez piora mais. E quem eu acho, é opinião minha, quem eu acho que está agindo magistralmente é o Jair Bolsonaro. Ele está recolhido, ele não está entrando no jogo, não está brigando, está deixando passar, está juntando forças, porque quem está com ele não vai nunca voltar para aquele lado. E quem está daquele lado, meu peão aqui que diz que o Lula deu a casa para ele, esse está lá com ele, não adianta. Eu brinco com ele. Aqui em Granada nós temos 2 votos, o teu e o meu. Tal. Então, esse tipo de... Então, eu acho importante se manter isso. Agora, tem que manter com inteligência, com o jogo. Eu gostei muito agora, o Ronaldo Caiado se lançou candidato a presidente. Tem uma entrevista ontem. Quero ver se levo ele no Boa Tarde Brasil. Tá? Esse jogo movimenta o país. O Brasil... Hoje você tem procura de dinheiro para investir no Brasil. E esse pessoal que lá de fora, que mexe com o dinheiro, sabe tanto ou mais do Brasil do que nós.
Eles já precificaram o Lula e sabem que o Lula tem esse preço e não vai além disso. Isso está mostrando mesmo, né? O mercado está mostrando isso, né? O mercado faz essa conta. Lógico, o mercado tem curto prazo, opera muito no curto prazo. O que é 2 anos, 3 anos, ele sabe. O Brasil nunca deixou de pagar, vai pagar. Esses meninos que estão vindo da esquerda, na hora que ele cai no governo, eu sei porque eu convivi com eles caem no governo, que ele cai na realidade, que ele vê que se ele assinar o cheque, ele está perdido, eles entram na realidade. Ou seja, a economia que nós vivemos hoje, ela sempre existiu, ela apenas foi escrita dessa forma. Sabe quem é o pai da nossa economia? Todo mundo fala em Adam Smith. É um Frei. Quem? Frei Luca Pacioli. Em 1494, ele criou o sistema de contabilidade em partes dobradas. Quem recebe deve, quem entrega tem a ver. Ele era um parceiro do Leonardo da Vinci. Fala de quem recebe. Quem recebe deve, quem entrega tem a ver. Sistema de contabilidade. Débito, a cada débito corresponde o crédito. É um sistema de dualidade. Sabe quem ele era parceiro? Dizem, amante? Do Leonardo da Vinci. Olha, que parceria. E a dualidade. Você que pega a dualidade Descartes e tal. Esse sistema contábil de recebe e deve permitiu a circulação de dinheiro, permitiu a riqueza fluísse. A riqueza fluísse permitiu que o mundo tivesse 7 bilhões de pessoas. Então, esta economia que o Frei, para fazer a contabilidade, um Frei matemático, para fazer a contabilidade da cerveja do convento, que era essencial para a saúde dos frades, tá? Permitiu que a economia fluísse 500 anos. Então, isso não vai mudar. As pessoas sabem que quem recebe deve, quem entrega tem a ver. Era um caderninho que a minha mãe tinha. Quem recebe, porque o primeiro emprego dela foi no Contabilidade Ivanovski, que ela tinha que trabalhar lá, então tinha o caderninho. Então todo mundo... Esse sentido da economia, o nosso colono... O fundamento, né? O fundamento. Nosso colono lá na terra da Xuxa. Santa Rosa. Santa Rosa, sabe? E ele não aprendeu contabilidade, porque o matemático, o que o matemático fez? Trouxe a matemática, a linguagem matemática, a expressão da realidade. A ciência traz a expressão técnica, a realidade, não ao contrário. Então, esse é o fundamento da economia, e esse nós temos bem. Outro dia conversei com o prefeito de Porto Alegre, gostei muito dele. Ele é um cara extremamente prático. Eu acho que ele não é economista. Extremamente prático. Ele tem fundamento. Então, na medida que isso for fluindo, que os políticos souberem que, para se eleger, eles têm que entender desse sentido, e esse sentido é para a vida. A amizade, quem recebe, dá. Quem entrega, tem a ver. O amor, felicidade. A contabilidade está presente em tudo. E é esse o sentido da vida. E a política é o reflexo disso. O cara pode fazer. Tu é um cara otimista, né, Ari? Tu tá vendo... Não sou otimista. Todos nós somos otimistas. Se não fosse otimismo, nós não levantávamos de manhã. O otimismo é o algoritmo que nos move. O que não é otimista é o cara que sofre de depressão. Depressão. Tá? Existe, é uma defesa, inclusive. É uma defesa. Você tinha... Muita gente sobreviveu porque se escondeu, ficou escondido, enquanto os leões passavam ali e estavam comendo toda a tribo. Eu digo que, de vez em quando, eu vou ter vontade de soltar uns meia dúzia de leões por aí, para as pessoas começarem a ficar espertos. Mas não é otimista. Vamos dar um exemplo. Que a gente que venha, que realmente o Lula consiga ser Dom Luiz IX, tá? Dom Luiz IX, parará, pipipi, consiga botar as milícias na rua e tal. Bom, vai conseguir? Não sei. Será que ele consegue submeter 100 milhões de pessoas? Quantos milhões ele vai ter que ter de milícias? Qual é o pânico que ele vai criar? Quantos milhões ele vai ter que... Qual é o coliseu que ele tem que fazer? Todos que fizeram isso, o exemplo mais clássico, que não é bem contado na história, mas é clássico, é o de Nero. Nero de Calígula.
Ele criou o pânico, criou o pânico fazendo a execução dos menos ricos, menos fortuitos, que eram os cristãos, botavam para matar, e deu. E ele era um cara considerado, ele não é esse bárbaro que estão criando, ele foi uma alternativa tanto que a história do Petrônio, que se suicida, não, que a ideia foi do Petrônio, que ele depois se mata por conta disso. Mas nunca nenhum dirigente conseguiu fazer isso. O maior exemplo disso, que nós pagamos até hoje, é a Revolução Francesa. Os caras deram um golpe de Estado mal feito, se mataram entre eles, depois tiveram que chamar um cara para ser imperador. Que de onde é que vem a Revolução Francesa? De um pensador que até hoje todo mundo cultua, Jean-Jacques Rousseau, que era um doido completo. Então, funcionou? Não, não funcionou. Mas São Jacques Rousseau disse que não, ele escreveu coisas muito boas, mas tem que saber ler para ver o que ele foi levado por uma época. É como Marx. Tem gente que é comunista, que defende Marx, que nunca leu o Capital. O meu medo é que essas reações elas acontecem já no extremo, quando já se está num extremo, quer dizer, para um povo chegar ao ponto de mostrar sua força, ele já está assim no... Nós temos eleições de 2 em 2 anos. Sim. Então, eu acho que a gente já tem que começar agora, já, nossos políticos, já a falar sobre a tem que começar. Sobre e esse é importante. Sobre e esse é importante. Por exemplo, o Boa Tarde Brasil. Tá? O Júlio, com a personalidade dele, com os termos dele, e isso é importantíssimo, o termo é se o Júlio não fosse o âncora com a liberdade dele, eu muitas vezes discordo do Júlio, até por esse meu otimismo. Aquilo está batendo todos os dias, está andando ali, faz a refletir. Nós temos outros, a Jovem Pan, isso não tinha muito tempo atrás. A Vênus Platinada andava por qualquer lado. Eu vejo, eu acho engraçado o pessoal do Estadão reclamando, mas quando era o contrário, você não reclamava? Eu sei porque eu conheci todo mundo, pô. Eram meus amigos. Então, é só aqui? Não. Nos Estados Unidos está pior do que aqui. Isso me assusta. Isso não é bom. Não, a sociedade está se acomodando há um tempo. Aí que eu acho que você é importante. Eu acho que os artistas como você é importante. Tem que rabiscar isto, trocar isso numa forma instigante, que as pessoas queiram discutir. Mas os próprios artistas, Ari, eu vou te falar, eles estão na aba do... Eu conheço poucos cartunistas que são independentes, assim como eu. E se tu pegar também a parte musical, você lembra dos grandes compositores aí, Chico, Caetano, Gil, tá todo mundo na asa ali, né? Mas acontece que eu vou te dar. Você lembra do Pasquim? Claro. Eu tinha um bar no Rio de Janeiro chamado Zeppelin, não sei se tu conhecesse. Um bar? Um bar no Rio de Janeiro, Zeppelin. Ficava ali Aonde? Em Ipanema, no Rio de Janeiro. Não. Todo mundo ia para lá. Zeppelin era o Zeppelin onde todo mundo. Chegava a encontrar da Leila Diniz, Jaguar, todo mundo. E tinha o Fradinho. Lembra do Fradinho? Claro. Personagem do... O Fradinho era a coisa mais lida pelos militares. Dentro do quartel, os caras brindavam uns dos outros, por quê? Aquelas críticas eram fantásticas. E eram viés de esquerda. O Pasquim era um viés de esquerda. Então, sim, não é por ser a esquerda não é o que é o viés ruim. Eu não gosto da esquerda, é um absurdo a esquerda, não para em pé, não funciona, produz miséria. O problema é a bandidagem atrás da esquerda. Ou seja, Stalin foi um sujeito sustentado pela indústria americana. Mas a esquerda é muito permeável. A esquerda é muito permeável a isso, né? É muito permeável. Por que a esquerda é permeável às ditaduras? O coletivismo. A esquerda, quando a esquerda não dividiu o império com a Igreja Católica, que da mesma forma que a Revolução Francesa não fez, que é mais o caso mais emblemático,
é a decapitação das carmelitas, da Revolução Francesa, que é um espetáculo terrível. Tá? Ou seja, a esquerda, hoje a esquerda se entrou para dentro da Igreja Católica. Mas quem surgiu pelo outro lado? Um outro tipo de cristianismo, mais permeável, os evangélicos. Então, isso ocorre. A sociedade evolui. Os homens procuram os seus caminhos. Agora, onde é que nós temos? A gente tem que ir produzir o que a gente sente. Eu jamais conseguiria fazer um discurso de esquerda, porque eu não fui criado com isso. Eu fui criado com a capacidade, com um trabalho, com o progresso, com o valor do ser humano, com respeito ao erro. O capitalismo respeita o erro. O capitalismo é o jeito de quebrar. Democracia é o direito de errar. Então, são esses fatores humanos que valem. Uma coisa muito engraçada, assim, né? Vamos dizer trágica, que é exatamente o pessoal que lá, quando tinha o regime militar, lutou contra, né? Que lutou a favor da liberdade de expressão, contra a censura, enfim. Agora, é exatamente o mesmo pessoal que está apoiando agora, né? São alguns intelectuais, artistas, jornalistas, que foram os que lutaram. Mas essas pessoas não lutaram. E tem muita gente que pegou o bonde andando, que nem estava vivo na época. Olha, eu vivi o movimento estudantil dentro da Universidade de Brasília, apanhei borrachado. Eu tive. Quem não era de esquerda em 68 não viveu. É impossível. Como é que você, dentro de uma universidade no Brasil, o movimento estudantil 68 em Paris, eu fui para. Na hora que você vê que caía para um lado, você vê que certas coisas não funcionavam, lógico que se abandonou. Paulo Francis, você começa a fazer conta, vê que não cabe. Mas essas pessoas não estavam lá. O Zé Dirceu estava. O Zé Dirceu estava. Eu briguei com eles, com o Zé Dirceu, numa assembleia aqui. Briguei a tapa. Sério? Sério? Conta essa aí. Não, é o seguinte, mas coisa normal, nós tínhamos uma assembleia aqui, discutir a greve, ele pegou o microfone, não entregava o microfone, eu queria falar. Ele não entregava o microfone, eu fui lá, tomei o microfone dele, pô. Aquela coisa desse tipo assim. Coisa de estudante, pô. Legal, boa, mas aí, mas então é o seguinte, então você tinha o Travassos, do Admir, o episódio do Edson Luiz, eu estava dentro, quando os estudantes invadiram a Câmara, muito pior que essa aqui, invadiram a Câmara. Os estudantes invadiram a Câmara dos Deputados e o Exército queria entrar para tirar. Meu pai disse, não, meu pai estava na Câmara, estava na presidência, tá? Não, aqui não entra ninguém, deixa que a gente resolve isso. Chamou o Luciano Brandão Alves de Souza, que era o seu diretor, como é que está? Não, estão ali nas galerias, estão aqui, tá? Faz o seguinte, manda comprar sanduíche, tá? Alimenta todo mundo e deixa eles aí. De noite eles pegaram o ar-condicionado, ligaram o ar-condicionado no limite, os cachorros morreram de frio e foram tudo embora. E aí avisaram para não prender ninguém. Então, as coisas eu vi, eu estava dentro, sabe? Eu digo, eu não conto o que me contaram, eu conto o que eu assisti, isso dentro do AI-5, recesso de congresso, enfim, governo militar. O regime militar. O regime militar foi uma sucessão de crises. Não foi foi uma sucessão de crises. Começou a crise do Castelo, depois da Frente Ampla, da cassação do Ademar de... Quem fez a revolução foram os governadores, não foram os militares. Os militares foram chamados. Sim. Por os políticos. Esse livro do Meneghetti é muito interessante. E é muito real. Eu sei que tem episódio aí que eu estava presente. Então, você tem isso. Depois você tem o Costa e Silva. O Gama e Silva, que era o ministro da Justiça do Costa e Silva, é o Alexandre de Moraes de hoje. O Gama e Silva foi quem redigiu o AI-5. Sabe como é que é a história do AI-5? Existiu. Se elegeram um deputado em 66. Elegeu-se uma bancada de oposição pesada. Lígia de Hotel de Andrade, Gaston Henrique, Lourdes Saviá, Davi Ler, Hermano Alves, Márcio Moreira Alves. E os caras não davam treco. Entravam para a tribuna e pau, e pau, e pau, e pau, e pau, e pau. O Gama e Silva começou a reclamar.
E um dia tem um episódio no livro do Carlos Chagas que ele conta que ele está na antessala do presidente com o senador Krieger, e o Gami Silva vira para o Krieger e diz assim: eu não aguento mais, o Lourdes Sabiá me ofendendo da tribuna da Câmara, até eu vou entrar e vou quebrar a cara dele. E o Krieger disse: olha, você espera isso aí do plenário, que no plenário você não pode entrar. Resolve o problema com ele. Costa e Silva viu, disse: para com isso, Gami. Com isso aí tu fica me prejudicando. Não é assim. O deputado da tribuna tem o direito de falar o que bem entender. E eles continuaram. Aí chamaram a mesa da Câmara, o pai fazia parte da mesa da Câmara, era o presidente o Zezinho, Zé Bonifácio. Disse: olha, vamos, segura um pouco a Câmara. E os membros da mesa se alternavam na presidência. Quando o deputado passava do tom, chamava o deputado e disse: pô, falou demais aqui, o que está falando está errado. E o amansando, e o Gama Silva querendo dar porrada. Por quê? Vivia-se o regime da Constituição 67, que não tinha cassações. A Constituição de 67 estava valendo. Não podia caçar, não podia intervir. Era o regime de 67, sob o qual o Costa e Silva foi eleito e governava. Só que num pequeno expediente, não tem nada, o Márcio Moreira Alves, vai fazer um discurso pesado. Quem presidia a Câmara não era nenhum dos membros da mesa efetiva, era um suplente, o Lacorte Vitale. Ele deixou passar o discurso. Gama pegou o discurso e disse: agora que eu vou. E pau, foi em cima. Foi nos militares daqui, porque o negócio falava daqui e tal. Aí o Costa disse: não tem como segurar, vou ter que pedir ao Congresso autorização para processar o deputado Márcio Moreira Alves. E manda mensagem ao Congresso pedindo autorização ao Congresso para processar o deputado Márcio Moreira Alves junto ao Supremo Tribunal. Lá vai. Não era caçar, era para autorizar o processo junto ao Supremo. E o Gama, pau daqui, falando daqui, daqui. Os deputados se reuniram e disse: olha, está pesado. Na Comissão de Constituição e Justiça não passa. Era presidente da Comissão de Justiça o Djalma Marinho, avô desse Rogério Marinho, que é senador agora. E o Djalma Marinho todo, porque o Congresso o deputado pode falar da tribuna o que quiser, não pode ser processado, porque da tribuna independente, tarará, não vai passar. Aí disse: olha, é o seguinte, na comissão não passa, mas no plenário, como é voto secreto, a gente resolve. O Gama ficou sabendo. Chamou o líder do governo, era o Hernani Sátiro. Não, porque o governo, os militares não querem, tem que conceder a licença na comissão. O que o Hernani Sátiro faz? Que retira os deputados que eram contrários à autorização da comissão, bota as favoráveis, ele perde. Nesse momento, o deputado: agora nós não damos licença. Então, o Gama Silva é que preparou o AI-5. Quem era o Gama Silva? Um advogado de São Paulo da direita paulista, que se achava marginalizada no governo Costa e Silva. Ele queria endurecimento. Ele prepara o AI-5. Aí o Médici leu o AI-5 e disse assim: isso aqui não vai, tu vai fechar toda a Assembleia, isso aqui não passa. Aí diminuíram o AI-5, diminuíram o teor do AI-5 e foi se levando. Depois o Costa e Silva tem o derrame, fica doente, 13 meses, 130 dias, ou seja, 6 meses. Aí reúne-se o alto comando, tem um episódio todo, e o Médici se diz: eu assumo, mas quero ser eleito para o Congresso, com o Congresso funcionando. E aí começa o processo. Então, isso é uma crise dentro do militar. Porque os militares tinham uma crise contra isso. Então, não é. Muitas coisas que aparecem ao público não são como contam. Não foram os militares que botaram o AI-5. Os militares não estavam nem sabendo que seria AI-5. Sim. Foi o Gama Silva. O Gama Silva era um Alexandre de Moraes da época, que acreditava no endurecimento. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente já está com 1h15 já, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se nessa época, assim, esse poder que tem hoje um presidente da Câmara ou um presidente do Senado, que é um absurdo, quer dizer, o cara é igual a todos, é um colega, foi votado da mesma maneira, mas no que ele senta naquela cadeira, ele se transforma num ser extremamente poderoso.
Isso Isso não sempre é bem foi verdade. assim? Quando é que começou? E não é assim. Pois é. Quem manda é o plenário. Pô, mas não parece. Ele está ali, faz isso porque ele tem maioria de votos. O Arthur Lira se elegeu com 400 votos. Ele sabe, todo deputado sabe que se começar a fazer obstrução, pegar em plenário, não vai levar nada. Então eles têm que negociar. O poder do presidente do Congresso é proporcional ao número de votos que ele teve para se eleger. Os votos que ele tem é quem manda o plenário. Tudo que está ali são resoluções que caem na hora. Levantem plenário, tem uma liderança, assina tal, suspende a sessão, vai à votação. Lógico, existe um rito. Não é? Se você elege um presidente, elege uma mesa, é para cumprir um rito que está no regimento. É tudo. As pessoas falam coisas, mas não vão ler o regimento do Congresso. Tem que ler o regimento. O Congresso é muito mais técnico, é muito mais detalhista do que as pessoas falam. Não é bem o que falam. Agora, o que interessa para o deputado? Interessa para o deputado sair na televisão no horário das 8 horas da noite. Então, ele fala qualquer coisa. Ele está lutando para isso. Então, porque o Arthur Lira que não me deixou. Porra, mentira. Se ele fosse negociar, estivesse trabalhando, não passava. Chamar o Arthur Lira. Não vai fazer isso. Não bota isso. Se fizer isso, nós vamos te pegar na outra ponta. Ele não bota. Sempre foi assim. É um jogo brabo. Sempre foi assim. Sempre, mesmo no governo militar. Aí o Médici tinha o AI-5, praticamente não usou. Aí o AI-5, o que o Geisel fez? Meteu o pacote em abril. Então, certas coisas, se você entende a história, entende, o Congresso tem muito mais poder e é muito melhor do que fala. O Lula não aprovou nada esse ano, nada. Sim. Agora talvez comece a mudar, né? Piorou. É? Daqui para o final do ano. Quando começarem a discutir o orçamento, que o deputado sentir que ele tem a caneta, esse é o desespero. O Lula, ao menos ele deve ter algum assessor lá que saiba o que eu sei. Se eu sei e sou o irmão mais burro do Sherlock Holmes, imagina o irmão mais inteligente que deve saber, e o Sherlock Holmes sabe tudo. Então... Mas a moeda lá... A moeda corrente lá não é emenda e não sei o que. Emenda já está aprovada, já está lá. Sabe como é que funciona a emenda? Essa emenda PIX que estão fazendo? Você chega, olha, vou mandar... Os valores são pequeníssimos. 500 mil para a prefeitura de Piratini. Então, deputado, com apoio da bancada, toda a bancada apoiou, não é um deputado sozinho, vai mandar 500 mil reais para a República de Piratini, para a Prefeitura de Piratini. A Prefeitura de Piratini recebe lá um PIX de 500 pau. É a mesma coisa que ela recebesse um PIX do IPVA. Tá. Ela tem que prestar conta, executar do mesmo jeito. É um recurso orçamentário para auxiliar as prefeituras. Por exemplo, a prefeitura teve Mas tem todo um jogo depois lá de contratação, de... Mas aí, se tiver emenda ou não tiver emenda, tanto faz. Eu sei, mas essa é um tipo de emenda, né? Mas não tem uma outra... Todas são assim. Você faz uma emenda direta. Você faz uma emenda direta. Vou destinar destaque-se para o município de Camaquã R$1 milhão para atendimento das escolas, merenda escolar das escolas e tais. Camaquã tem que mandar um projeto com um convênio, dizendo aonde gasta, o que vai gastar, depois prestar conta disso. Se não prestar conta, o prefeito tem que pagar com o dinheiro do bolso dele. Mas tem em São Luís Maranhão. Tem. Tem gente que vai no Itabaraty, pega a garrafa de vinho e bota embaixo do braço e leva para casa. Pô. Isso tem. Mas não é a regra. A regra é o contrário. Então, eu mandei para o prefeito que é amigo do meu irmão, que tem lá, que tem um esquema com a construtora tal. É verdade, isso existe. Eu assisti, não me contou ninguém.
Me pediram para ajudar uma prefeitura a fazer uma prestação de contas. Lá, não vou dizer o estado. E eu fui lá. Terminando minha bateria. É que a coisa Aí vem de cachoeira, né? A coisa vem, quer dizer, dependendo se a bandalha lá em cima, se tiver muita bandalha... Mas olha só, eu vou te contar e depois eu te conto como é que funciona. Aí o cara chegou na prefeitura, mostrou todas as prestações de conta, tudo certinho. Tá, tudo, aqui está perfeito, você não tem problema, puxa aqui, tá perfeito. Ah, então o senhor acertou, gostou. Tem aqui do prefeito do lado, você pode fazer? Posso lá ver, aqui do lado. Não está cobrando nada, está fazendo por amor. Cheguei, comecei a ver, isso aqui é muito parecido. Pô. Vamos ver o hospital. Mas, doutora, não tem hospital. Como? O senhor está aqui com o prédio. Doutor, nós fizemos um para o prefeito tal. Esse aqui não foi feito. Eu tenho que dar dinheiro para A, para B, para C. Então, o senhor acha que eu vou construir o hospital? Só vou prestar contas. Isso existe. Agora, isso existe. Existe a compra. Existe o cartel das compras. Existe o cartel... Isso existe. Isso existe em todos os lugares. Existe a indústria de armamentos nos Estados Unidos. Existe interesse. Agora, aqueles interesses que vieram montados desde do orçamento, dos anões de orçamento, que já aprovava que quem ia para o orçamento aprovar era a empreiteira, que a empreiteira já botava um preço, que todas se consorciavam para botar um sobrepreço na obra, para desse sobrepreço tirar um dinheiro aqui, e isto hoje não está sendo possível. Agora, tu volta ao livro do Meneghetti. Lê no livro do Meneghetti quem fazia isso. Está lá no livro dele quem fazia isso. Não vou dizer aqui, porque a tio tira a curiosidade. Vai dar spoiler. Tem que ler lá o livro. Ler o livro. Então, isso existe? Existe. Existe o cara que chega em Brasília e diz o seguinte, olha, você está querendo... Estou precisando de um empréstimo, precisando de um financiamento do BNDES. Olha, se falar comigo, eu te consigo. Aí arranja um jeito, tal, o cara cumpre a tabela e vai lá. Tem empresário, e esse é o maior mal, que só acredita que vai fazer alguma coisa se der uma propina. Tem empresário que só acredita que der propina. Se você diz para ele, cansei de dizer para os caras, você não tem que falar comigo. Você vai no ministério, fulano de tal, ele vai te atender e receber. Não, vai lá. Não, aí sai do meu, vai na porta ao lado e o cara diz, deixa comigo, eu sou amigo da filha, do irmão dele, parar. Tem em todo lugar. Tem na imprensa. Não, tem. Saber se está aumentando essa população que faz... É a história do Jabaculê. Sabe o Jabaculê do Ari Barroso? Agora, então, existe isso. Então, existe. Não é mais nem menos. Aumentou na época do PT? Aumentou. Aumentou na época do PT por quê? O PT viu que todo mundo fazia isso, agora nós vamos resolver profissionalizar. Tem até uma passagem no livro do Zé Dirceu, que ele conta isso. Vamos profissionalizar. E aí deu no que deu. Então, o que nós vamos ver é observar. É a coisa mais fácil de você ver se tem corrupção. Sabe por quê? Você não some com dinheiro. O cara pega o dinheiro e gasta. Comprou jatinho, então você gastou. Segundo, hoje está muito mais difícil de você tirar dinheiro pelo caixa 2 que dinheiro frio. Está muito difícil, é praticamente impossível. Tecnicamente, contabilmente, é muito difícil isso hoje. Então, tem gente ganhando? Tem. Tem gente investindo no Lula? Tem. Tem gente investindo em determinados setores? Tem. Agora, isto sempre teve. Sempre teve os donos do poder. Nosso Raimundo Faoro, nosso aí, falecido aí. Tá? Então, tem. Então, dentro... sou otimista? Não sou otimista, sou realista. A esquerda vai quebrar o Brasil? Pode quebrar. Tem chance. Se eles derem chance para fazer o que a Dilma fez, vai. Mas vai acabar? Não acaba. Como disse o Delfim uma vez para mim, os países não acabam. O Haiti não está aí? O Delfim disse para mim, eu na fase muito moço, discutindo com ele, no governo, e eu dizia, mas vai acontecer, vai ser um horror, parará, já está, eles concordam contigo, mas os países não acabam. Então, olhei para ele assim, o Haiti existe. Fiquei pé da vida, queria brigar com ele. Acabar não acaba, né? Acabar não acaba. Então, eu acho que nós temos muito mais... Agora, tem coisas que têm que ser mexidas. A doutrinação nas escolas. Isso tem que ser... Ainda mais agora, com essa história das escolas cívico-militares, os caras acabando com esse tipo de escola. Eles têm interesse na doutrinação e eu acho que eles têm interesse na doutrinação.
Eles doutrinam as universidades. Isso realmente é um perigo, porque isso está nos atrasando muito em termos tecnológicos. Ou seja, nós temos um atraso tecnológico hoje na formação das pessoas brasileiras muito grande. Mas está no mundo inteiro também. Harvard está do mesmo jeito. Né? Harvard está pior do que aqui. Eu tenho um amigo meu que lecionava em Harvard. Mundial, né, Ari? Isso a gente tem um amigo meu que lecionava em Harvard que largou. Disse, está falando o quê? Não estou falando nada. Estou vivendo do trabalho da minha mulher, porque naquela porcaria eu não entro mais. Ela tem 2 doutorados. E ele lecionava lá. Então, que loucura. Então, dizem, eu não faz muito tempo que eu disse os franceses que a França está inabitável. O que a gente ouve é isso, né? Está inabitável, que inclusive o patrulhamento, a lacração na França é uma coisa horrorosa. Tu não pode sentar num botequim. Aqueles cafés da Rive Gauche que tinham ali, se você sentar ali, então uma coisa desse tipo. Que eu ouvi também. Tá terrível. Ari, seguinte, o papo contigo é muito bom, já estamos 1h30 aqui. Eu falo demais, pô. Nós vamos ter que fazer a segunda parte, cara. Quando tu quiseres. Vamos fazer uma segunda parte. Vou combinar contigo mais para frente. Cara, quero te agradecer muito. Eu quero te agradecer. Estou terminando minha bateria aqui, vou ter que terminar. Eu quero te agradecer a oportunidade e te pedir desculpa que eu falo demais, né? Fico falando. É tudo que a gente quer. É tudo que a gente quer. Nem entramos. Eu sou um contador aqui nos assuntos aqui, eu até tinha relacionado umas coisas, mas a gente foi. Vamos fazer na próxima, a gente segue o papo. Estou à tua disposição aqui, obrigado. E principalmente que eu sei que essa minha conversa vai chegar no meu Rio Grande, que eu tenho uma saudade do Rio Grande. Sabe que eu tenho saudade? Do frio. O cara que tem saudade de frio é louco. Então não vem hoje. Hoje está um calor aqui, está quase 30 graus. Está calor. Mas eu tenho saudade do frio, de sair de manhã e fazer assim. Eu gosto também muito do frio. Gosto de tudo. O legal é que aqui tu tem tudo. Tem tudo. Bom. Num dia faz as 4 estações. Aliás, em Porto Alegre, eu tive em Porto Alegre esses dias aí. Porto Alegre está linda. Está linda. Principalmente a Orla lá. A Orla está muito legal. Não, e sabe que uma coisa que chama atenção em Porto Alegre? A qualidade de serviço. Tu acha isso? Você chega no restaurante, no hotel, como você é bem atendido. A cidade está limpa. Porto Alegre é um lugar para desfrutar. Vou passar uma semana em Porto Alegre. Nós estamos com um prefeito e um vice muito, muito legais. Não. O Rio Grande dá saudades. Tem que vir mais para cá, então. Pô, tava legal aquele nosso encontro lá nosso encontro que o Júlio armou lá. Vamos fazer, eu estou querendo fazer uma ideia. Estou querendo fazer, vai combinar com o Júlio, fazer o seguinte: fazer um bate-papo, juntar um grupo, servir chopp, salgadinho e tal, assim, 30, 40 pessoas numa sala, assim, numa roda, sentar no meio e sair batendo papo com todo mundo falando ao mesmo tempo. Eu na época que eu todo mundo falando ao mesmo tempo. Isso aqui, aquilo outro, tá. Porque essa nossa roda, onde a maioria é conservadora, é muito interessante. Porque, para mim, é interessante porque traz memórias do Rio Grande. Para mim, tem memórias de passado, de história, de coisa do Rio Grande que eu não vejo aqui. Aí eu digo, que bom, os gaúchos são assim, os gaúchos falam daquele jeito, os gaúchos já mete a mão, conversa, levanta a voz e tal. Essas coisas do Rio Grande que eu sinto muita falta. Legal. Tem que fazer essa roda aí, vamos fazer essa roda. Valeu, Ari. Valeu, um abração, estou à tua disposição. Tá. Fecho aqui? Fechei. Isso aí, obrigado, abraço. Obrigado, abraço.